Prestem muita atenção que essa aula é uma das aulas mais importantes de todas. Essa aqui é a aula que realmente vai definir muita coisa do que vai ser o teu negócio daqui em diante. Porque uma das premissas mais básicas do marketing e da publicidade é conhecer o seu público-alvo. E conhecer seu público-alvo não é só, eu vendo para fulano de tal, eu vendo para ciclano. Não. O grande erro que muita gente comete, principalmente nas redes sociais, é achar que você está vendendo para todo tipo de pessoa. É achar que você cria conteúdo para todo tipo de pessoa e que qualquer pessoa vai consumir. Quando você direciona as pessoas exatas para a qual você vai se comunicar, para a qual você vai criar o teu conteúdo, para a qual você vai vender, se torna muito mais fluido e muito mais natural a tua criação de conteúdo, a tua jornada e a tua venda, porque você consegue, de fato, atrair aquela pessoa com a qual você se conecta, com a qual você é e com a qual aquela pessoa dali também é, e o que ela se interessa para consumir de você. Então, conhecer o público-alvo é uma maneira muito assertiva, né, para poder se realizar um bom trabalho de estruturação, de venda, de comunicação e de conteúdo. Para esse vídeo aqui não ficar muito extenso, eu vou dividir essa aula em três partes, tá? Porque o primeiro a gente vai falar sobre como conhecer o seu público-alvo, então ali são dados e informações importantes para a gente poder conhecer o nosso público-alvo. O segundo vai ser Comece pelo Porquê, que é o livro de Simon Sinek, que esse livro foi uma das coisas assim, que transformou muito o meu modo de visualizar as coisas, né? Principalmente negócios e comunicação. E por último, a gente vai falar mais sobre concorrentes, né? Como que você pode espionar seus concorrentes, como você pode pegar essas informações. Então, eu vou dividir essa aula em três. A gente vai começar aqui pelo como conhecer o seu público-alvo, tá? Se você tiver aí papel, caneta na mão ou estiver anotando no telefone, será muito importante. Logicamente que esse mapa mental ele vai ficar, né, salvo aqui, mas se você puder também anotar, vai ser muito importante para você poder gravar algumas informações, beleza? Então, saber para quem você oferta, quais são os adjetivos dessas pessoas e os pontos em comum para criar uma conexão. Isso é uma premissa básica, tá? Então, como é que a gente consegue identificar quem são as pessoas para qual a gente vai ofertar? Primeiro, a gente tem que olhar para nós mesmos. A gente tem que olhar para o nosso produto e para o nosso serviço. Eu sempre brinco, não adianta você querer vender picanha para o vegano. Logicamente que você não vai vender. Logicamente que não vai dar certo. Né? Imagina você vender uma camisa do Corinthians para o palmeirense. Logicamente que não vai dar certo. Então, primeiro, a definição do teu produto e do teu serviço. Tá? A primeira parte é a funcionalidade. Quais são os atributos e recursos que tornam o produto capaz de cumprir uma determinada função ou tarefa específica, né? O seu produto ele é físico, ele é digital, ele é um serviço, ele é uma coisa de fácil compra e entrega, por exemplo, um óculos, né? Qual é a funcionalidade do óculos? Né? Ele é um produto físico que a funcionalidade dele é te deixar mais estiloso, te proteger do sol. Essa é a funcionalidade, né? O que é que seu produto ou seu serviço faz? Então, especificar isso, deixar muito bem alinhado para você poder comunicar para o teu cliente, vai ser muito importante para a definição da venda, tá? Do público-alvo. Segundo tópico, quais são os benefícios? O que seu cliente irá receber em valor? Em valor que eu digo não é financeiro, é valor pessoal, tá? Como é que você vai atribuir esse valor quando ele garantir o seu produto e o seu serviço, tá? Quais são os valores que você vai agregar na vida dele? Então, por exemplo, como eu falei aqui do óculos, né? Qual é o valor que esse óculos aqui entrega para mim? Cara, é um óculos estiloso, ele vai me deixar, porra, mais bonito, né? Ele vai me deixar com um estilo melhor, ele vai combinar com a minha roupa, ele vai combinar com a minha roupa. Então, quais são os benefícios que eu vou ter ao adquirir esse óculos aqui, tá? E benefícios e funcionalidade de solução são coisas diferentes, tá? Você pode até estar aí meio, pô, mas não é a mesma coisa? Não, não é. Benefício é uma coisa, solução é outra, funcionalidade é outra. Funcionalidade é muito mais o quê, né? E benefícios é muito mais o como, beleza? E aí, quais são as soluções que você proporciona? Então, quais são as dores que o seu produto e o seu serviço vai solucionar na vida do seu cliente, né? Então, quais são as dores que o teu público tem, que aquela pessoa ali, quais são as dores que o teu produto resolve,
né? Então, por exemplo, marmita fitness, né? Qual é a dor que a pessoa é, vai resolver ao comprar uma marmita fitness? É o quê? É ter uma comida, porra, ter uma comida saudável, né? Vai ajudar no emagrecimento. Então, ou seja, a dor que aquela pessoa tem é querer emagrecer, e a marmita fitness soluciona isso. A gente vai aprofundar bem mais na aula do Canvas PDS, mas isso daqui é uma coisa muito básica, você não precisa se aprofundar tanto ainda, tá? É uma coisa bem básica mesmo para você poder ter esse norte. E aqui depois o valor agregado. Quais são os diferenciais competitivos? Né? Por que que teu produto ele é melhor do que o teu concorrente? Por que que você é melhor do que o seu concorrente? O que que te destaca do teu concorrente? Né? É a tua entrega, é a sua embalagem, é a forma como você vende, a forma como você se comunica, o teu Instagram é mais bonito, quais são os diferenciais competitivos, tá? Aqui é uma análise muito sobre o produto e do serviço. Segundo, quais são os elementos únicos da oferta. O que te diferencia do mercado? O que te destaca ali do mercado? Então, pô, você vai olhar o teu mercado como um todo, né? Você vai olhar teus concorrentes como um todo e vai falar, cara, o que me destaca aqui é esse elemento. Tá? E é por isso que eu falo, cara, isso daqui é um trabalho que você tem que olhar muito para dentro. É um olhar que você tem que ter muito esse olhar interno, né? Fazer esse estudo mesmo interno para você poder começar a preencher essas lacunas vazias, tá? Então, por isso que eu falei, pega papel e caneta, porque isso aqui é um trabalho muito intenso, isso aqui é um trabalho que você vai ter que pensar muito para poder colocar a cabeça para funcionar e tirar ali, né, do papel. Então, você vai escrever, né, quais são esses elementos, esses valores agregados, tá? Depois que você fizer essa definição do teu produto, do teu serviço, a gente começa a entender para quem que a gente vai vender, tá? E uma das primeiras características é idade, sexo, localização, educação e renda, tá? Por que idade? Ah, Patrick, meu público é muito amplo, então eu posso vender para qualquer pessoa. Depende, tá? Depende. Por exemplo, o meu serviço, né, de consultor de marketing digital, eu posso vender sim para muita gente. Porém, eu me conecto mais com pessoas de 25 a 35 anos, no máximo 40. Por quê? Temos linguagens semelhantes, temos elementos semelhantes. A gente se conecta com base nos mesmos interesses. Então, é muito mais fácil eu dialogar com pessoas de 25 a 45 anos do que eu dialogar com um adolescente de 17, por exemplo. É muito mais fácil. Eu já não falo mais a linguagem da molecada de 17 anos. Eu não sou o cara do TikTok, eu não sei o que está acontecendo com essa geração. Então, seria muito mais difícil eu dialogar com elas. Eu posso vender para elas? Posso. Mas é o meu público-alvo? Não. Então, é muito importante você definir isso. Né? Porque muita gente vai falar, Patrick, mas eu posso realmente vender para outra pessoa. Poder vender, você pode vender para qualquer tipo de pessoa. Basta ela ter o mesmo interesse. Mas você dialoga com maior facilidade com esse público, entendeu? Então, faça essa associação, tá? Isso com qualquer nicho, qualquer e todo tipo de nicho. A tua comunicação, ela vai falar muito sobre como você vai vender. E a mesma coisa também sobre o sexo, tá? Você vai vender para ambos os sexos, ok? Você consegue se comunicar, é um produto que fala bem com o público masculino, com o público feminino, mas se você for direcionar mais para um público feminino, você precisa colocar os elementos do público feminino. Então, você vai ser específico com o público feminino, que é uma linguagem. Vou me comunicar melhor com o público masculino. Então, você vai ser específico com o público masculino. Beleza? Localização. Cara, se for um negócio mais regional, mais local, um produto físico, é muito importante você direcionar somente para esse local, tá? No digital, ele acaba sendo mais amplo, tá? O digital você acaba realmente falando com todo mundo. Porém, a gente tem a diferença cultural. A diferença cultural é o quê? Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um hábito de consumo de uma forma. Quando você vai para a Bahia, já é completamente diferente. Quando você vai para São Paulo, já é completamente diferente. Quando você vai para Curitiba, já é completamente diferente. Então, você determinar essa localização e você determinar para qual local você está indo, para qual pessoas, para onde que você está se comunicando, para onde você está vendendo, é você conseguir se adaptar à linguagem local daquele ambiente ali. É você conseguir se adaptar
aquela região, tá? Então, especificar também a localização é muito importante. Pô, Patrick, hoje eu vendo só aqui para o meu bairro, mas eu pretendo expandir, beleza? Então, você vai ter que começar a estudar o local que você vai expandir, tá? Um exemplo muito claro disso é a Chili Beans. Né? Numa palestra do Caíto, ele fala muito sobre isso, sobre como no início, né, de expansão da Chili Beans, eles tiveram que se adaptar muito ao hábito de consumo de diferentes locais. Né? Então, eles tiveram que falar uma linguagem em São Paulo, tiveram que falar uma linguagem diferente no Nordeste. Eles tiveram que falar uma linguagem diferente do Sul. Né? Isso é completamente normal. Beleza? Educação, nível educacional, ele é importante sim, porque ele vai direcionar, né, para qual tipo de nível educacional que a pessoa tem. Por exemplo, ensino superior, já completou uma faculdade, você tem um dado mais específico, né? Então, a pessoa está saindo da faculdade, quer empreender, ou então ela está saindo da faculdade, está procurando estágio, como é que você pode ajudar ela? Ou então ela está ali na correria da faculdade e precisa se alimentar melhor, então você, né, tem uma característica mais específica ali, né? Pode ser a menos importante, tá? De todas essas daí. Porém, vai ser mais um dado que vai ser bem específico. E renda é muito importante. Muita gente exclui a renda por achar que, não é importante tal, só que isso daqui vai ser muito importante na tua precificação para quem você vai vender, tá? Então, quando você define que, a renda mensal dessa pessoa aqui é de R$ 5.000, cara. Se a renda mensal dessa pessoa aqui é de R$ 5.000, vamos fazer mais ou menos o cálculo de custo de vida dela, tá? Então, vamos supor aí que ela tem um custo de vida de R$ 3.000 a R$ 3.500 por mês, tá? Então, sobra ali uma graninha que ela pode investir no meu produto. Então, se meu produto é R$ 500, bom, se eu colocar meu produto parcelado em 10 vezes, terra de 50 não ficaria pesado para ela. Então, entender a renda é uma coisa que vai ser muito importante na tua precificação. Eu demorei a entender isso, tá? Mas quando eu entendi, de fato, muita coisa mudou aqui na empresa, tá? Então, defina essa renda para você poder ser bem específico na tua precificação, tá? Características psicográficas, que é o quê? São hábitos, são características bem mais pessoais, tá? E aqui é muito importante para essa criação de conexão, tá? Porque são comportamentos que você vai conseguir implementar dentro do teu conteúdo, implementar dentro da tua comunicação, para você poder se conectar com o teu público-alvo, tá? Então, interesses. Quais são os interesses do teu público-alvo? Pô, mas como é que eu vou adivinhar o que aquela pessoa lhe gosta? Não é só adivinhar o que aquela pessoa lhe gosta, mas é também o que você gosta, que você pode se conectar com aquela pessoa dali. Quais são os interesses que você tem que você conseguiria se comunicar livremente e de uma forma bem simples com aquele público-alvo, tá? E também não é difícil você ver quais são os interesses daquela pessoa quando você faz a relação com o teu produto. Então, por exemplo, eu tenho um produto de loja de suplemento. Cara, quais são os interesses que o público de loja de suplemento tem? Treino, dieta, ganhar massa muscular, emagrecer, ficar com o corpo melhor no verão. Você tem esses interesses, né? Então, a pessoa tem o interesse pelo canal do YouTube do Renato Cariani. Então, a pessoa tem interesse de consumir o podcast de Maromba. Então, a pessoa tem o interesse de calistenia, né? É você, de fato, fazer essa relação. É um estudo, por isso que eu falo, galera, é um estudo de público-alvo. Não é um preenchimento de documento, não é um preenchimento de uma prova, é estudo de público-alvo. Você está estudando, beleza? Os valores, quais são os valores que o teu público-alvo tem e quais são os valores que você tem, né? Faça uma correlação quanto a isso, beleza? Faça uma relação sobre os teus valores e os valores do público-alvo, porque é muito sobre também o que você vai implementar na vida delas. É muito também sobre como você vai se conectar na vida delas. Então, os seus valores e os valores do seu público-alvo têm que ser bem semelhantes, sacou? Estilo de vida. Cara, estilo de vida lifestyle, tal. Você entender mais ou menos qual é o estilo de vida que aquela pessoa leva, qual é mais ou menos o estilo de vida que o teu produto, o teu serviço traz, né, para a vida dessa pessoa. Por exemplo, eu gosto muito de falar sobre viagem, gosto muito de viajar, sabe? O ambiente ali de aeroporto, o ambiente de viagem é uma parada que me faz bem. E eu entendo que se conecta facilmente com o meu público-alvo. E eu entendo que se conecta facilmente com as pessoas com as quais eu quero falar. Tá? Então, o estilo de vida é também uma coisa básica para você poder se conectar com a pessoa com a qual você quer vender. Comportamento, quais são os hábitos de consumo do seu público-alvo, né? E a gente volta até lá na idade. Cara, hábito de consumo, internet, total.
A pessoa compra muito pela internet ou a pessoa compra mais fisicamente? Entendeu? Qual é o hábito que ela tem de consumir sites de compra, consumir e-commerce, sabe? Consumir conteúdos no Instagram para poder comprar. Entendeu? Faça pesquisas no seu Instagram perguntando se as pessoas elas têm hábito de comprar pela internet. E se não tiver, por quê? Sempre entender esse contraponto, sabe? Ah, você tem esse hábito de fazer isso? Tenho. Não tenho. Por que você não tem? E aí você tem ali uma oportunidade de você virar esse jogo, tá? Então é sempre um processo de comunicação constante. Por isso que entender esse hábito de consumo é muito importante. Patrick, cara, tenho muita dificuldade de fazer sobre isso. Eu vou criar uma aula sobre criação de público-alvo no ChatGPT, tá? Ajuda muito. O ChatGPT é uma ferramenta assim, absurda. É absurda. Se você tiver a oportunidade, né, e tiver a condição de assinar o 4.0, assine, porque assim, é uma diferença absurda. Absurda por 3.5. Absurda. Tá? E ajuda bastante também, porque ele faz um mapeamento baseado em dados. Né? Então, quando você tem esse mapeamento baseado em dados, você tem é, é, esse entendimento de uma maneira mais tranquila. Porém, a pesquisa é muito importante. Você tem que ter o Instagram para poder fazer essa pesquisa. Senão, você cria um formulário no Google Docs, né? Google Forms, você cria um formulário e, cara, envia. Você pode responder isso aqui para mim? E aí você vai estar fazendo o quê? Uma pesquisa sobre hábitos de consumo. Antigamente, quando não tinha internet, as pessoas utilizavam muito isso, né? O Censo 2000, né? Que era uma pesquisa que fazia no Brasil inteiro. Para quê? Para poder entender quais são os hábitos do brasileiro. Sacou? Então faça essa pesquisa, tá? Preferências de compra, mesma coisa sobre hábito de consumo, né? É bem semelhante. Essa pessoa gosta mais de comprar aonde? Ela gosta de comprar, mas como? Né? Ela tem paciência para esperar uma página carregar, ela gosta do link direto, né? Tudo isso é pesquisa. Sensibilidade a preço, mesma coisa. Né? O teu público-alvo, ele gosta de comprar coisas mais caras ou pretende comprar coisas mais baratas? Será que o preço faz muita diferença na vida daquela pessoa, né? A gente volta lá na renda, tá? Então você vê que, cara, tudo isso aqui é tudo um passo a passo muito interligado. E os pontos em comum, né? Quais são as necessidades e desejos que o teu público-alvo tem? Quais são as necessidades que essa pessoa tem e o que ela quer realizar, né? Então a gente coloca, cara, a necessidade que o meu público-alvo tem é qual? Pô, é crescer um perfil no Instagram. É vender mais pelo Instagram. Isso é uma necessidade, né? Isso é um problema. Eu vou até acrescentar aqui. Necessidades barra desejos. Eu vou separar o problema da dor. E aí, qual é o problema, tá? Necessidade é aquilo que a pessoa necessita. Ela necessita daquilo dali. Qual é o problema? É um problema que ela tem na vida dela, né? Se ela tem um problema de não vender na internet, isso daí é um problema. E aí, esse problema, ele acarreta nas dores, porque as dores são os sentimentos que esse problema traz. E as dores, elas são as coisas mais profundas que um problema pode trazer. Então, por exemplo, se você está com dificuldade, está com problema de vender pelo Instagram, de vender seu produto físico, você tem a dor do quê? De estar com pouca grana. Você está com dor, porra, de não ter certeza se é aquilo que você realmente quer. Você tem certeza sobre o teu produto, você tem certezas sobre o teu serviço. Né? E isso são dores. Eu sempre falo que as dores têm que ser mais profundas e a gente vai falar muito mais sobre isso na aula sobre o Canvas PDS. Beleza? Então, assim, sempre pense em dor como uma coisa muito profunda. Abaixa a censura nessa hora. Abaixa a censura total. Deixa, mas eu não sei se isso daqui. Cara, não. A dor é uma coisa muito profunda. É aquilo realmente, porra, a pessoa tá dura e ela fica puta porra, com o marido dela, e aí isso gera uma discussão dentro de casa. Por quê? Porque um problema está gerando várias dores, entendeu? E aí, quais são as aspirações e metas dessa pessoa? Né? O que, que ela quer, o que, que ela deseja, o que, que ela almeja para a vida dela, tá? Faça um rascunho sobre isso, né? E pense você mesmo, por exemplo, se você estivesse no lugar do teu público-alvo, da tua persona, o que, que você gostaria de ter? O que, que você teria como meta? O que, que você teria como aspiração? Né? Traz isso para dentro desse público-alvo, tá bom? Então, aqui, só recapitulando,
O quem é características demográficas, idade, sexo, localização, educação e renda. Interesses, valores, estilo de vida. Comportamento, hábitos de consumo, preferências de compra, sensibilidade a preço. E pontos em comum, que são os pontos de conexão. Necessidades e desejos, problemas, dores, aspirações e metas. Aqui eu não coloquei soluções ainda, porque as soluções só vai entrar no Canvas PDS, tá? É muito mais sobre entender essas dores, sabe, interna do teu público-alvo, beleza? E aqui, como estratégia de comunicação, que é como que você vai conseguir se comunicar mais facilmente com o teu público-alvo. Então, quais são as estratégias que você pode utilizar? Mensagens alinhadas aos valores do público, tá? Para falar sobre valor, é um exemplo muito forte que é a política, tá? A gente tem hoje aqui no Brasil duas extremidades, direita e esquerda, Bolsonaro e Lula. Ambos carregam valores opostos, tá? E o público-alvo desses dois políticos, desses dois líderes de movimento, eles têm seus valores e eles têm esse ponto em comum. Então, toda mensagem que eles forem direcionar, eles vão colocar os valores em primeiro lugar, porque é os valores deles, tá? Sejam verdadeiros ou não, mas são os valores que eles carregam e eles transmitem para a tribo deles, tá? Então, sempre faça uma mensagem alinhada com os valores do seu público. Canais preferidos pelo público, tá? Quais são os maiores canais de consumo que seu público-alvo tem? É o Instagram? É o YouTube? É o Twitter? Twitter não, X. É o Threads? É o Facebook? É o WhatsApp? É o Telegram? Quais são os canais que seu público mais prefere estar consumindo? Táticas de engajamento, storytelling de aproximação, que é o quê? Que é criar narrativas, que é criar histórias que vão aproximar. Então, pega um ponto comum de uma dor e cria uma história sobre essa solução, né? Sobre como você solucionou um problema, sobre como seu produto solucionou um problema, sobre como você solucionou uma dor de uma pessoa, do seu público-alvo. Tá? E aí, quando a pessoa vê isso acontecendo, ela começa a pensar, pô, se deu certo para essa pessoa, pode dar certo para mim também. Isso gera uma tática de engajamento e de segurança, tá? Marketing de conteúdo educativo e inspirador. O que seria isso? Um conteúdo educativo é aquele conteúdo que ensina, você vai ensinar a pessoa a poder solucionar algo, você vai estar ensinando aquela pessoa a poder construir algo. E um inspirador é exatamente essa construção de storytelling. É aquilo dela ver uma coisa que vai tirar ela do ponto A, que é onde ela está agora, e levar ela para o ponto B, que é onde ela quer chegar. Como que você pode construir uma narrativa onde você tire ela do ponto A e você faça ela visualizar ela no ponto B, que é essa pessoa bem-sucedida com aquele problema resolvido, tá? Isso é inspiração. Inspiração não é você pegar uma frase pronta do Bob Marley e soltar e achar que a pessoa vai se sentir inspirada. Não. Inspiração é você tirar a pessoa do ponto A e colocar ela no ponto B. Técnicas de persuasão são gatilhos mentais alinhados à motivação do seu público. O que é que desperta aquele gatilho na cabeça da tua persona que faça ela virar de chave? Um exemplo, eu gosto muito, antes de gravar aulas, antes de fazer lives, antes de gravar um Reels, eu gosto muito de ver vídeos no YouTube de pessoas com as quais eu me inspiro, né? Então, por exemplo, tenho aqui o Johnny Galvão, que é um cara que eu virei fã, vi uma palestra do cara, virei fã, então sempre antes de falar em público, eu gosto de ver um vídeo dele, porque é um cara que se comunica bem, é um cara que é extrovertido, é um cara que consegue levar a mensagem de uma maneira divertida, de uma maneira que se conecta comigo, né? Então, isso é um gatilho mental, um atalho mental que traz essa motivação, né? E lógico, esses atalhos mentais, eles vão estar sempre alinhados ao desejo, ao sucesso, que é de sair do ponto A para o ponto B. Então, como é que você consegue ativar isso na mente do teu público, tá? Prova social e depoimentos, extremamente importante, tá? Você mostrar a pessoas, clientes que já foram transformados pelo teu produto, pelo teu serviço, né? Isso gera o sentimento de segurança, né? Segurança que está ali na segunda etapa da base da pirâmide de Maslow. Então, ou seja, quando eu me sinto seguro, eu me sinto muito mais tranquilo de poder dar dinheiro e de pagar por aquele serviço, por esse produto. Por quê? Porque eu estou com a minha etapa de segurança preenchida. Então, quando você tem prova social de pessoas que compraram o teu produto e que tiveram sucesso com eles, e você vê depoimentos de pessoas falando, ó, cara, isso daqui mudou a minha vida, pô, isso daqui me ajudou muito e tal, a pessoa também se conecta com aquilo, tá? É por isso que muitas marcas utilizam influenciadores, ou grande nome da mídia, né? Por quê? Porque ela usa aquela pessoa dali para poder se conectar com o público dela.
para falar, pô, se o Cristiano Ronaldo usa Clearman, eu também vou usar. Porque se pô, o cabelo dele é bom, o cabelo dele não tem caspa, então se eu usar também eu não vou ter, o que provavelmente é uma mentira, tá? Mas são gatilhos mentais que funcionam muito, beleza? E personalização, que é o quê? Segmentação de mensagens personalizadas, tá? Você não vai falar com uma pessoa como você vai falar com todas as outras pessoas, isso é uma coisa que eu falo muito, né? Não adianta você fazer um copy-cola e sair colando para todas as pessoas, porque por mais que você tenha o teu público-alvo bem definido, cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa tem seus desejos, tem suas afinidades, tem suas dores, tem sua rotina. Então, ao falar com o cliente, ao falar com uma pessoa, né, personalize essa mensagem, sabe? Antes de você responder um direct, por exemplo, entra no perfil daquela pessoa, dá uma olhadinha, vê o que ela gosta, vê o que ela faz, tá? Como que você pode criar pontos de personalizar essa mensagem e criar essa conexão, beleza? E ofertas customizadas. Cara, você vai prospectar no 1 a 1, você vai fazer um atendimento no 1 a 1, novamente, visualize como que aquela pessoa gostaria de ter uma oferta customizada, personalizada para ela, para poder preencher os desejos dela, para poder preencher as necessidades dela, tá? Então não faça um copia e cola, beleza? Traz uma coisa mais customizada, traz uma coisa que, porra, vai conectar mais com os interesses dela, traz uma coisa que vai conectar mais com os interesses do teu público-alvo, né? E lógico, oferta customizada não é só no 1 para 1, não. Mas por exemplo, você vai fazer uma apresentação do teu serviço, cara, faça uma apresentação que seja customizada para os interesses do teu público-alvo, para poder preencher aquelas necessidades do teu público-alvo. Beleza? Esse mapa mental aqui eu vou colocar lá na planilha, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre essa aula aqui, comentem aqui embaixo, beleza? É uma estruturação bem completa, tá? Ela é um pouquinho grande? Só que ela vai, cara, expandir tua mente demais. E tu vai ver que entender isso daqui vai te fazer vender pra cacete, tá? Vai te fazer vender muito de verdade. Então, essa aqui é a primeira etapa, beleza? É a primeira parte dessa aula de público-alvo. E aí eu vou dividir ela em três. A segunda vai ser o começo pelo porquê e depois os concorrentes. Fechou? Rapaziada, um beijo, te vejo na próxima.